Agora eu passo a palavra para a Marcela Azevedo, representante do Movimento Mulheres em Luta. Boa tarde, eu sou a Marcela, sou do Movimento Mulheres em Luta e também da CSP com Lutas, né, uma central sindical e popular que organiza o conjunto dos trabalhadores e também movimentos sociais, movimentos ligados à luta contra as opressões. O tema ele é bastante relevante para o momento, né? Eu acho que é bem importante as palavras do senador de que a gente não restringe a discussão sobre a condição da mulher na sociedade apenas no 8 de março, que é uma condição bastante desigual e é necessário discutir permanentemente, né? Primeiro, para a gente tratar desse tema, né, da mulher sobre a reforma da Previdência e o mercado de trabalho, é importante a gente saber, compreender as condições que a mulher está hoje no mercado de trabalho. Porque, para além de ser o setor que enfrenta com maior peso o desemprego, né, num momento de crise, também são as mulheres que enfrentam as piores condições no mercado de trabalho, seja porque recebem os menores salários, como já foi colocado, né? 70% dos trabalhadores no Brasil que vivem com o salário mínimo são de mulheres, né? 70% são mulheres que vivem com essa renda. Também enfrentam uma maior rotatividade no mercado de trabalho, porque são as primeiras a serem demitidas, as primeiras a serem desligadas do seu emprego, também por conta do machismo, né, do peso do machismo nesse espaço. Então, no retorno da licença maternidade, um número significativo de mulheres é demitida após o seu período garantido pela lei de estabilidade, né, e aí fica nesse ciclo de ficar no emprego e ser demitida, ficar no emprego e ser demitida, né? Tem as condições de trabalho mais precárias, sobretudo hoje, sobre a realidade da terceirização, que coloca condições de trabalho de extrema flexibilidade de leis, né, de garantia de direitos, e também a partir da reforma trabalhista, que também flexibiliza esses direitos. As mulheres são as maiores afetadas com os malefícios dessas políticas que foram aprovadas no último período. Essa realidade ela se aprofunda, né, em condição de desigualdade por conta da violência, que também cresce na sociedade. Esse ano, só até o dia 7 de março, nós tivemos 134 casos de tentativa de feminicídio, né, e mais da metade disso se consumou. Ou seja, nós perdemos, né, cerca de 200 e tantas mulheres por conta do feminicídio. E, infelizmente, a gente não vem vendo nenhuma política pública que, de fato, responda a essa realidade que as mulheres vêm enfrentando. E é nesse contexto que se apresenta a proposta de reforma da Previdência, que, na nossa avaliação, vai aprofundar ainda mais essas desigualdades. Se essa reforma ela significa perda de direitos para o conjunto dos trabalhadores, para as mulheres, muito mais. Porque não é só uma mudança na questão da idade mínima e do tempo de contribuição, que já é um aumento significativo que vai impactar na vida da mulher, sobretudo porque desconsidera a dupla jornada de trabalho que nós temos em casa, né, e no trabalho externo, mas também porque essa combinação, né, hoje a maioria das mulheres se aposenta pela idade mínima, porque não consegue somar o tempo de contribuição, justamente pelos elementos anteriores que eu falei, a alta rotatividade, várias interrupções na sua vida laboral, porque quando nós temos filho, né, e não encontramos uma creche pública, nós temos que sair do emprego para cuidar dos filhos. Quando alguém da nossa família adoece, seja os pais, seja os filhos, seja o marido, quem tem que se afastar do emprego para cuidar da pessoa são as mulheres, né, e fora o próprio machismo que a gente encontra no mercado de trabalho. Então, tudo isso faz com que a gente tenha várias interrupções na nossa vida laboral que impedem que a gente consiga acumular o tempo de serviço, de contribuição estabelecido hoje. Imagina ele aumentado aí para o tempo que se quer com essa proposta de reforma da Previdência. Para além disso, vai ter também perdas em benefícios, como o próprio PIS, que vai ser reduzido, né, o teto de quem vai receber o PIS com essa proposta, ele é diminuído. Então, muitas mulheres também vão perder esse benefício. O próprio benefício do BPC, que é o benefício de prestação continuada, hoje garantido para a população de baixa renda, que, como eu já disse, né, as mulheres são a principal população que vive com as menores rendas no país. Então, mesmo aquela mulher que não está no mercado de trabalho formal e que, na sua
quando idosa tem o direito a um benefício de aposentadoria de um salário mínimo, hoje vai ter esse benefício reduzido a R$ 400, que significa muito menos, né, do que o mínimo para ter uma sobrevida, para sobreviver, não é nem para viver com dignidade. E também a própria pensão por morte, a mudança na legislação da pensão por morte, que vai diminuir em 50% esse benefício, acrescentando apenas 10% por cada filho, né, da relação, vai também significar para essas mulheres um aprofundamento da precarização das suas condições de vida. Então, na verdade, essa proposta de reforma da Previdência, ela como um todo, sobre todos os aspectos, vai impactar e afetar os direitos que as mulheres hoje têm e que já são mínimos na nossa sociedade. Né? Nós, infelizmente, vemos na imprensa, na mídia, ser colocado uma parte dessa história, né? Que é localizar a necessidade da reforma, a necessidade de que se faça essa reforma, senão não tem condições de garantir a previdência para o conjunto dos trabalhadores. Só que, na verdade, o que a gente viu com o discurso, quando se aprovou a reforma trabalhista, foi o mesmo discurso. A reforma trabalhista é necessária para gerar emprego, para desenvolver o país, para garantir com que o país se desenvolva. E o que a gente vê hoje não é isso. O que a gente está vendo hoje é a continuidade do crescimento do desemprego, da falta de garantia para o conjunto dos trabalhadores de sustentar seus filhos e a sua família, e não se vê nenhuma perspectiva de avanço nesse contexto. Então, na verdade, é uma falácia que a reforma da Previdência vai responder a isso. Paulinho, só para fazer o registro, o Paulinho veio me visitar aqui, que há um debate sobre uma MP que trata do mundo do trabalho, eu faço parte também, mas ele gentilmente veio e fala comigo, se decorre, ele vem me chamar para que eu esteja lá. Então, salva de palmas para o Paulinho. Obrigado. Deputado federal. Eu só não sei o tempo, estou tentando... Tá. Ah, tá ali, tá. Ah, tá bom. Sério que eu não estava vendo aonde me localizar. Mas, enfim, como eu dizia, então, na verdade, essa reforma da Previdência não é verdade que ela vai ser a solução para o problema do desemprego ou para a geração de renda no país. Pelo contrário, né? Se a gente for ver o conjunto de empresas devedoras à Previdência, se essas empresas pagarem o que devem à Previdência, isso já cobre o chamado rombo que se diz que tem na Previdência hoje. E se a gente for tomar também, né, a Previdência como parte da Seguridade Social, a gente vai ver que, durante todos esses últimos anos, não houve déficit nessa conta. Né? O déficit surge nesse último período, ainda com esse agravante de que várias empresas, grandes empresas, devem montantes significativos para a Previdência. Então, não é justo que o conjunto dos trabalhadores pague com os seus direitos, pague com anos a mais de trabalho precarizado para pagar uma conta que não fomos nós que fizemos. Então, sobretudo para as mulheres trabalhadoras, essa reforma da Previdência, ela não só vai aprofundar as desigualdades que estão colocadas no mercado de trabalho, porque vai desconsiderar essa dupla jornada, né, que hoje existe para as mulheres, não só vai retirar direitos que já são difíceis de ter acesso, como vai precarizar de um todo, de uma maneira geral, essa condição de trabalho. Né? Acho que foi colocado aqui que as mulheres querem saúde, querem educação, e hoje as mulheres são as que mais adoecem nos postos de trabalho. Né, são as maiores vítimas de doenças ocupacionais. Imagina você aumentando essa idade, esse tempo de contribuição para esse conjunto de mulheres no mercado de trabalho. O adoecimento vai ser mais profundo ainda, com sequelas muito mais sérias, muito mais graves a essa condição. Então, é por isso que nós, do Movimento Mulheres em Luta e da CSP com Luta, estamos numa campanha de conscientização ao conjunto dos trabalhadores e ocupando todos os espaços possíveis para fazer a discussão de que essa reforma não nos beneficia sob nenhum aspecto. Né? Sob nenhum aspecto é possível discutir esse projeto de reforma como está colocado, porque vai somente aprofundar as mazelas para o conjunto dos trabalhadores, em especial as mulheres trabalhadoras. Obrigada. Não, eu queria fazer um comentário sobre essa questão do sistema de capitalização. Né? Porque, se você for ver a proposta desse sistema de capitalização, ele chega a ser cruel com as mulheres, né? Porque, como eu falei, nós enfrentamos um maior grau de rotatividade e de interrupções na vida laboral. Significa que, hoje, num salário que se recebe, você já não tem condições de tirar 10%. A maioria da população, dos trabalhadores, não tem essa poupança.
hoje, né? Porque tem necessidades imediatas para subsistir que demanda todo o seu orçamento. Não vou falar no teu lugar, não. Na Comissão de Economia, é Paulo, não sei o quê, que participou da regra da transição do governo, e ele usou essa expressão, quando ele fez a defesa, é um senhor meio careca, tal, mas simpático ele, né? Ele disse, quem é dos pobres que não tem condição de guardar 10% todo mês? Aí o plenário todo riu, mas todo mundo riu mesmo. Foi empresário, foi trabalhador, foi pessoal da base do governo e botava a mão na cabeça. Por amor de Deus, quem está nos ouvindo agora, só para te ajudar, né? É uma reflexão, não é ajudar, sim, é um fato real. Quem que ganha o salário mínimo, que é quase o salário mínimo hoje, cerca de 80% do povo brasileiro, de uma forma direta ou indireta, depende do salário mínimo. E tu tem como guardar 10% todo mês, só se não vai comer. Ou não vai comprar roupa, sei lá o quê. Medicação, enfim. Então, você já não tem condições de fazer isso regularmente. Imagina você com todas as interrupções da sua vida laboral, e você interrompe a sua vida laboral, você interrompe essa contribuição. Você vai tirar de onde para contribuir para a Previdência? E lá no final da vida, quando você mais precisa, né, de garantir algumas condições também, medicações, né, assistência médica, que muitas vezes se demanda do privado e não do público, pela precariedade também, você não vai ter nem o mínimo que se perspectiva para alcançar esse valor. E é isso, né? A experiência que se tem concreta de aplicação dessa política é o crescimento do número de suicídios de idosos no Chile, aqui do lado. Essa é a consequência concreta da aplicação dessa política em um país aqui do lado, na América Latina. Então, na verdade, não há a possibilidade de vislumbrar melhoras com esse sistema, né? Sobretudo porque é isso. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados e, se essas pessoas estivessem trabalhando, se tivessem emprego, elas estariam contribuindo para a Previdência. Essas empresas estariam, né, contribuindo para a Previdência. E aí eu realmente não entendo essa lógica de isentar o empregador, né, isentar aquele, né, tipo, você deixa de castigo o bom filho, né? Então, quem está errando, quem não está pagando a sua conta com a Previdência, vai ser isento, nem vai pagar o que está devendo e vai deixar de contribuir daqui para frente e vai sobrecarregar os trabalhadores que, né, vêm aí já com salários defasados, vêm com condições de trabalho precarizadas e vai estender esse tempo de trabalho, aumentar essa contribuição e causar uma vulnerabilidade ainda maior no final da vida, porque não se vai ter certeza, de fato, do que vai se encontrar lá. Então, acho que isso é fundamental. E só para fechar, que acho que a Maria quer falar, foi interessante que o Marcelo fez a comparação em relação ao que se gasta com a Previdência, né, pelas contas que ele apresentou, e o que se gasta com saúde, com educação. E aí a gente não fala, por exemplo, de que 54% do orçamento vai para o pagamento da dívida pública. Uma dívida que existem setores que contestam há anos, né? A Auditoria Cidadã da Dívida já fez vários estudos que mostram que essa dívida ela está superada. E nem se cogita essa discussão com o governo, né? Nenhum governo, né? Não só esse, mas nenhum governo cogita o pagamento dessa dívida, que, inclusive, o que se vislumbra acumular com a reforma da Previdência em 10 anos, que é na casa de 1,3 trilhões, é o que se passa anualmente para o pagamento da dívida pública. Anualmente. Então, não é que não tem nada para fazer, tem o que fazer. Para nós, o que tem que fazer é inverter as prioridades, garantir a prioridade social em detrimento da prioridade do lucro de setores empresariais e banqueiros. Para nós, essa é a prioridade que garante uma previdência digna e não essa reforma que está colocada.